cada idoso ele vai ter uma fase particular, vai ter um desenvolvimento particular na terceira idade, dependendo do percurso, do grau de degradação relacionado às questões de trabalho, de como foi essa vida laborativa da pessoa, das condições pessoais, né, da questão genética, das questões individuais, mentais, da personalidade, da forma de enfrentar os desafios, né? Medicação, se ao longo do tempo, ao longo da vida, essa pessoa tomou muita medicação, passou por problemas de saúde, né? Problemas sociais, a questão de rejeição, tudo isso vai impactar de como esse idoso vai estar enfrentando os desafios dessa nova fase. O interessante é ele ter consciência de que é uma fase que envolve limitações, geralmente é uma fase relacionada a perdas, é uma fase relacionada ao preconceito social, onde as pessoas, nessa sociedade capitalista em que vivemos, muitas vezes a nossa cultura é de não compreender bem a figura do idoso, único e simplesmente porque ele não se tornou mais uma pessoa produtiva para o mercado de trabalho. Então, o idoso tem que perceber essa condição dele, né? Lógico, reunir forças para poder enfrentar esse preconceito social, mas também ter cuidado nas atividades do dia a dia para evitar maior degradação na sua parte física. A gente sabe que na ocorrência de quedas, que é o tema que está sendo trabalhado hoje nesse vídeo, na ocorrência de quedas, a maior preocupação é esse idoso ele ficar limitado, ele sofrer uma fratura, ele ficar reservado a um quarto, ele perder todo o contato social. E isso é o que não queremos, porque a participação na vida social ela é fundamental para o desenvolvimento de uma saúde mental de qualidade, né? Principalmente nessa fase tão especial da vida. O mais interessante e o que o idoso, que você, idoso, tem que observar nesse momento é a sua condição de vida e a condição do contexto em que você está vivendo. Como é o seu lar? Como é o quintal da sua casa? Como é seu quarto? Ele é um quarto adaptado? Ele tem uma iluminação adequada para a sua acuidade visual que está, por conta da idade, cada vez mais limitada? Né? Essa avaliação é que é interessante. Sua condição de força física, de resistência, né? De capacidade de flexibilidade, ela continua da mesma forma de quando você era jovem? Provavelmente não. E muitas vezes os idosos não tomam essa consciência, não percebem que estão numa situação que precisa de um pouco mais de cuidado. A gente vê muita situação de que o idoso tem bastante dificuldade em pedir ajuda para fazer alguma atividade, para subir, para pegar determinado objeto que esteja no local mais alto, para fazer uma atividade de cuidado dos animais no quintal, cuidado com as plantas. Então, corre bastante risco, anda em ambiente molhado, em ambiente com pouca iluminação, né? Com crianças. Tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa idosa, as vovós, os vovôs, eles se tornam responsáveis pelo cuidado com as crianças, né? E ainda assumem essa responsabilidade de cuidar de 2, 3, 4 netinhos dentro de casa, e às vezes a agilidade com que esse netinho vive, a vitalidade que eles têm é bem distoante daquela que o idoso vem apresentando. E essa condição pode ser também uma condição de risco. A gente sabe que é uma necessidade, né, da família, né, nos novos arranjos familiares, os pais às vezes têm que estar no mercado de trabalho e essa tarefa fica para o idoso. É até positiva, de certa forma, porque o idoso ele gosta de fazer essa atividade, ele se sente produtivo, se sente incluído na família também, mas temos que ter cuidado em não ter uma sobrecarga de trabalho, em não executar atividades que não têm mais condições físicas para isso. Né? E esse cuidado ele tem que ser de toda a família, né? Principalmente do idoso, mas daqueles que estão cuidando, dos filhos, da nora, das pessoas que estão naquele ambiente familiar, em criar um ambiente de proteção à pessoa idosa. Você imagina uma pessoa que tem uma vida produtiva, que está cuidando do seu lar, que está ativa e de repente por conta de uma queda, associada à questão da osteoporose, de condições alimentares, condições ósseas de mais fragilidade, e aí você tem uma fratura de bacia, uma fratura de fêmur, que é bastante comum, e aí esse idoso passa a ficar num leito hospitalar ou em cima de uma cama, e as complicações vão ser cada vez maiores, né? A questão de tomar mais medicamento, a questão de não ter o contato social
positivo como tinha antes, e as implicações mentais, psicológicas são muito fortes, né? A pessoa muitas vezes não tem condição de enfrentar isso, e aí pode ocorrer diversas situações, como a questão da depressão, a questão do isolamento, a questão de não ter mais aquela energia, aquela vitalidade de viver. Então, temos que ter cuidado, temos que curtir essa fase, é fundamental, ser bem vivida, mas a questão das quedas, que é o tema do nosso vídeo, é o tema do nosso trabalho ao longo desses dias, ela é bastante relevante. A prevenção de situações de risco, principalmente com quedas, ela tem que ser prioridade na família que exista, que contenha uma pessoa idosa, ok?